Ponto de Vista de hoje, nós vamos conversar com o coordenador do projeto FAB Social, Alex Garcia. O FAB Social é um projeto de inclusão digital da Prefeitura de Guarulhos que vai levar agora para o Chile uma experiência realizada numa escola pública municipal que desenvolveu o projeto chamado Casa Ideal. Você quer saber mais? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Alex. Obrigado. Alex, do dia 31 de julho, agora até o dia 6 de agosto, né, vai ter a apresentação da oficina Ideolândia lá no FAB 13, que vai acontecer no Chile. Essa oficina foi desenvolvida lá na escola Edson Nunes Maleca. A gente gostaria de que você falasse sobre esse projeto, sobre essa oficina, como que aconteceu esse processo aí de essa oficina Ideolândia, qual que é o objetivo? Então, Elaine, vamos falar um pouquinho sobre o que é o FAB 13. Né? O FAB 13 é um encontro mundial de Fab Labs, que são laboratórios de fabricação. É uma grande comunidade que discute empreendedorismo, a cidade e principalmente com foco da nossa, que dizem, né, a quarta revolução industrial. O que seria a quarta revolução industrial? A gente passou pelas máquinas, pela eletricidade, pela eletrônica. E hoje, o que a gente vê na sociedade é a confluência dessas tecnologias em várias áreas. Biotecnologia, educação, transporte. Então, esse é um momento assim, de discussão mundial sobre essa nova revolução. O que acontece? Eu participo de uma rede chamada Fabelat Kids e a ideia é como levar a cultura brasileira relacionada a essa nova revolução para um evento como esse. Né? Então, houve a formação da Ideolândia, que seria uma terra de tesouro, onde as crianças iam passar por sensações, né? Por um labirinto de cheiros, de perfume, de sons, e entrar em contato com máquinas de fabricação digital, como impressora 3D, cortadoras de vinil, e após isso, e também com uma história contada para elas, né, para elas imaginarem o que elas gostariam de fazer nesse novo mundo, nessa nova humanidade, onde a expressão delas vai passar por máquinas, né, por tecnologia. E qual que foi aí a resposta das crianças a essa experiência? E quando que foi, claro, quando que vocês desenvolveram essa oficina com as crianças dessa escola? Então, foi dia 6 de julho, né? A gente ficou um dia inteiro numa base na parte da manhã, né? Ficou um dia inteiro montando a oficina e elas gostaram demais. E houve muito envolvimento dos professores, né? A nossa rede pública, ela tem pessoas muito engajadas, né, em trabalhar com as crianças de uma forma tecnológica, de uma forma que elas possam expressar. E o resultado, Elaine, foi uma casa. Né? Eles construíram uma casa onde tivesse painel solar, onde tivesse uma TV que pudesse trazer informações para elas. Na verdade, foi esse o resultado, o final. Né? E quantas crianças estiveram envolvidas nessa oficina? Foi numa base de 30 crianças. A escola, ela tinha foi muito bem organizada, né, pelas coordenadoras pedagógicas, e tinha uma reunião de pais, e enquanto os pais estavam reunidos, então as crianças ficaram lá brincando com a gente, com tecnologia e diversão, né? Teve uma parte de teatro também muito interessante com eles, né? E qual que foi, por exemplo, a percepção deles, enfim, a impressão deles quando eles viram a impressora 3D e transformar aquela ideia, desenho em um objeto? Como é que foi isso? Uhum. Eles gostam bastante, né? Quando você vê uma máquina que do nada sai um objeto, né, isso traz para eles uma percepção de que o mundo deles vai interferir diretamente na realidade.
Ou seja, enquanto a nossa geração trabalhou muito a questão digital, virtual, dentro de uma tela, eles vão desenhar e vão fabricar. Então, o aspecto da projetualidade, a possibilidade de você modificar o espaço vai ser muito mais rápido. E isso que vem nessa quarta revolução industrial, né? E eles gostam bastante. Para eles é um robô, é uma coisa assim do outro mundo, assim, mas eles gostam bastante, mas eles nos surpreendem porque eles já conhecem de ouvido, né? Ah, isso é uma impressora 3D, ela faz copo, Então, elas têm já uma certa cultura sobre essa máquina, né? Esse maquinário. E como que vocês foram selecionados para participar aí desse encontro, né? A Fab 13 lá no Chile. Como que foi isso? Eu já participo da rede FabLab desde 2011. Né? Então, em 2011, eu fui no evento mundial no Peru, que chamava Fab 7, naquela época era o 7. E aí eu comecei a me envolver, me formei no Fab Academy, que é um curso direcionado para pessoas que estão nessa rede, né, de Fab Labs. E desde 2015 eu trabalho com esses educadores latino-americanos, que chamam as FabLat Kids, que tem educadores do México, da Argentina, do Peru, em que desenvolvemos essa oficina para ser apresentada no Chile e cada um dos países vão fazer a sua oficina. Então a nossa do Brasil e de Guarulhos, né? Guarulhos representando o Brasil, as nossas crianças representando o país, vai estar do lado, por exemplo, da Ideolândia da Argentina, né? Vai ter desenhos, vai ter outras também sons, né? Então a gente vai montar quais são as impressões das crianças em relação à tecnologia nossa lá para mostrar a nossa força latino-americana nesse evento. Né? Na verdade, é essa que também é a nossa proposta. Né? A gente veio para quê? Né? A gente está falando de Fab Lab, você explicou no início um pouquinho do que é, do que é o Fab Lab, mas a gente queria, enfim, mergulhar um pouquinho no início desse projeto do Fab Social, né? Que é uma adaptação aí do Fab Lab. Mas explica para a gente quando que isso começou e como que foi adaptar o Fab Lab ao Fab Social. Sim, o Fab Social, ele não é um Fab Lab, ele é um mini Fab Lab, vamos dizer assim. O Fab Lab, na verdade, é um conceito em que é um grande laboratório de fabricação que tem umas certas máquinas, em que qualquer pessoa pode ir lá e fazer qualquer coisa. Né? Essa que é a ideia. É exatamente do empoderamento social das máquinas produtivas. A gente sai de uma padronização para uma personalização da produção. Então, se você tem uma ideia, você pode ir num Fab Lab e desenvolver isso e virar um produto. Por exemplo, dá um exemplo para a gente concretizar esse poder transformar em qualquer coisa. Sim, por exemplo, tem um clássico, né, de um tamanco em Barcelona, que a pessoa, você manda as suas medidas, ela corta na máquina e manda para você com as suas medidas, tal, e personalizado com as cores, com estilo. Então, esse é um produto que foi feito dentro de um Fab Lab. Né? Então, uma outra que isso é em Barcelona, brasileiro, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo fantástico de uma boleira que não tem um braço. Ela fez o curso do Fab Lab, lá de São Paulo, desenhou e prototipou uma peça que segura a panela enquanto ela está fazendo o bolo. E a partir daí ela está fazendo uma série de objetos para que as mesmas pessoas que têm o mesmo problema dela, ela possa ajudar. Né? Isso foi desenvolvido em um Fab Lab em São Paulo. Agora, voltando para o Fab Social, como que surgiu? Sim, o Fab Social foi, na verdade, uma pesquisa de mestrado na USP, em que eu comecei a desenvolver e aí eu verifiquei que a prefeitura tinha também essa demanda da inclusão digital e houve essa confluência de interesses. Né? Eu gostaria de fazer meu mestrado na USP e também tinha essa abertura da inclusão digital. E aí eu comecei a construir o laboratório Fab Social e acabou tendo algumas particularidades de Guarulhos, né? A gente não tem todas as máquinas, mas a gente tem umas máquinas que acertam em cheio nosso objetivo, que seria a inclusão digital. E quais são essas máquinas? A gente tem impressoras 3D, cortadoras de vinil e uma router.
que cortar madeira. E o que dá para fazer com tudo isso? Ah, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, agora, nessa nova gestão, a gente tem o nosso curso Servidor que Inova. É interessante, Elaine, porque nós nunca sabemos qual o impacto dessas máquinas, né? O que um servidor de Guarulhos ia fazer com uma impressora 3D, né? É difícil de imaginar, mas o nosso curso comprovou que o servidor, para solucionar um problema de um servidor, ele pode, com as máquinas, elaborar um processo diferenciado. Eu vou te dar um exemplo. No nosso curso Servidor que Inova da ESAP, da Escola Superior de Administração Pública, onde o Fábio Social está hoje, na turma de maio a gente desenvolveu um curso que teve como subprodutos um balcão de atendimento acessível para servidores cadeirantes. Isso foi prototipado numa máquina, né, desenvolvido por um servidor. A gente teve um protótipo de cadeira que acerta a coluna do servidor público. Quantos servidores públicos têm problemas, né, de postura? Então, o Fab Lab é exatamente isso. Ele dá vazão à criatividade e também criar processos, e no caso específico desse curso, em que o servidor ele se coloca na posição de outro servidor para atender melhor o município. Certo, a gente está chegando aí no final do primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai voltar a falar sobre o Fab Social com o Alex Garcia. Você que está acompanhando o nosso programa, não sai daí. De volta com o Ponto de Vista, o entrevista o coordenador do Fab Social, Alex Garcia. Alex, a gente terminou o primeiro bloco falando aí da função do Fab Social, como é que ele é estruturado. A gente gostaria de saber qual que é o foco do projeto. Sim. Hoje, o foco do projeto é a formação, né? Nós temos, na verdade, são dois, né? A gente tem a questão da formação e uma ação direta como inclusão digital, né? A gente tem, sobre a questão da formação, a gente trabalha com servidores, né? Com o Servidor que Inova, estamos com um projeto chamado Professor que Inova, né? Que vai também trabalhar com a questão dos professores. E na questão diretamente com a garotada, a gente vai, agora em agosto, fazer oficinas de robótica durante um mês, né? Com o apoio do projeto Fab Social, em 4 céus. Então, o céu Cumbica, o céu Paraíso Alvorada, o céu Dutra e o céu Ponte Alta. E vai atender a que faixa etária? De 7 a 11 anos. Né? Tem um primeiro contato, então, assim, com tecnologia, com ciência? Sim, eles vão ter uma aula básica de linguagem de programação, né? E depois eles vão construir com um kit de robótica desenvolvido no Fab Social, no nosso laboratório. Oi. Kit de robótica a baixo custo, Eliane. Então, é para vocês entenderem, né? Por que ter um laboratório numa prefeitura, né? É um laboratório de fabricação que cria dispositivos, cria kits, né? Que isso depois pode passar por um CEL, por uma escola, para se desenvolver pedagogicamente. Por isso que ele é um pouco diferente do Fab Lab. O Fab Social ele é um laboratório meio de criação de kits, de formação de pessoas, para depois isso ser levado ao município. Vocês também tiveram resultados interessantes aqui, foram o primeiro lugar da categoria Programação no Setor Público, na 9ª edição aí do prêmio A Rede Educa, e que foi promovido, né, pela UCIP Bit Social, isso em 2016, né? Isso. O que estava sendo desenvolvido naquele momento? Que projeto estava sendo desenvolvido quando vocês, enfim, foram indicados, receberam o prêmio dentro do Fab Social? Uhum. Então, Eliane, eu fiquei muito feliz, né? É muito bom, né, receber, né, esses reconhecimentos. O que foi marcante nesse projeto foi que a gente desenvolveu um kit de robótica com canudo e papel.
Então, com um papel que estava disponível e canudo, que é muito barato, os CELS, eles compravam, mandavam para o nosso laboratório, a gente fabricava todos os kits e a gente retornava isso com kits, com conectores, tal, que as crianças faziam essas estruturas que depois moviam, acendiam a luz, etc. E nesse projeto de 2016, eu dava aula online para eles. Então, já o primeiro contato com o virtual. Né? Então, eu aparecia numa telão, né? Então, eles diziam, nossa, o computador está conversando com a gente. E tal. Então, qual que é o objetivo disso? A criação de uma não estranhamento com a tecnologia para essas crianças que estão na periferia. Né? E criar essa empatia. Porque, Eliane, a tecnologia é neutra. Nós que temos que dar uma direção. E nós, como serviço público, a gente tenta passar isso para uma questão social. Então, eles fazem trabalho em grupo, né? Eles discutem entre si, eles discutem um projeto e ajudam o outro, né? E são avaliados e são direcionados por uma pedagogia, por um processo de trabalho, né? E que tem essas questões onde a tecnologia é importante, o trabalho é importante, o trabalho em conjunto, né? Esses valores, né? A gente tem uns dados aqui do PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes. Eles avaliam estudantes aí do ensino fundamental, né, até 15 anos. Então, uma prova internacional. O Brasil foi o 63º colocado entre 70 países, ou seja, a gente foi mal. Isso em ciências. Essa prova ela foi aplicada em 2015, os resultados saíram em 2016. Como que, por exemplo, o FAB Social pode ajudar na aprendizagem, na melhoria da aprendizagem, por exemplo, de ciências, né? Que parece ser um desafio. Acho que é a segunda matéria que o Brasil tem um pior desempenho, né? Primeiro é matemática, vem ciências, aí português melhora um pouquinho o desempenho. Mas como que você acha que um projeto como esse pode auxiliar aí os estudantes a ter um relacionamento melhor aí com a ciência? Então, até tomando conta, né, de 2016, nós dávamos um pouco da história da ciência pelo ponto de vista dos cientistas brasileiros. Então, a gente dava uma série de vídeos sobre Santos Dumont, né, César Lattes, são cientistas brasileiros, né? Tem uma série de vídeos muito interessantes que está até disponível no YouTube. Então, eu vejo assim, Eliane, qual a contribuição que nós podemos dar? Despertar a curiosidade das crianças para o estudo. A gente não prescinde do caderno de estudo. O nosso tinha a oficina de robótica, tal, mas tinha o diário de bordo onde eles escreviam, desenhavam, né, se expressavam e entendiam esses conceitos relacionados. Eu creio que, para você ter uma ideia, a informação que a gente tem das redes é que o PISA vai inserir pensamento computacional também. Então, a gente tem muito trabalho pela frente para que esses conceitos também cheguem nas escolas, né, no trabalho com máquinas, no trabalho pedagogicamente com essas estruturas de robótica, porque isso também vai ser um ponto de avaliação do PISA, acho que daqui 5 anos. Né. A gente tem um bom trabalho pela frente, mas a gente está fazendo o nosso papel como poder público de trabalhar conjuntamente em bloco, né, como essa gestão está propondo, que é, por exemplo, com a SD7, criar a Semana do Conhecimento, que é em outubro, que é uma semana onde isso vai estar bem exposto, né? Vai ser no Adamastor, e o Fab Social vai trabalhar principalmente na Expo Criativa, que é uma dessas vertentes do ensino fundamental 1, onde as crianças vão elaborar projetos relacionados à matemática de forma livre. Isso. Agora, por exemplo, na tua opinião, né, de uma forma geral, aí analisando o Brasil, enfim, como que você acha aí qual que você acha que é o maior problema? É a ferramenta que falta nas escolas para se entender melhor a tecnologia e se usar melhor a tecnologia, ou você acha que falta preparo dos professores? Isso com uma visão bastante geral de país mesmo. Olha, a escola tem que ser rica, né? E esse não é uma fala minha, falo do professor Paulo Belkenstein, que é de Stanford. A escola sempre tem que ser rica, tem que ter um laboratório bem equipado, ela tem que ter materiais à vontade, ela não tem que ter só giz e lousa, ela tem que ter
materiais em que as crianças possam se expressar, possam estudar, laboratórios abertos, né? Então, a visão de escola que nós temos e a que a gente discute na rede é uma escola que dá vazão a essa criatividade da criança, né? Mas com conceito também. Então, aí vem o professor. Os nossos professores são ótimos, eles são engajados. O que a gente tem que talvez fazer é que essa informação chegue a eles. Né, e o que a gente faz? A gente vai no Malec, a gente vai na Manuel Bandeira e toda vez que a gente vai lá, a gente é super bem recebido e eles continuam o projeto. Então, eu acho que a gente tem que chegar a informação e essas possibilidades para eles, porque eles sabem muito bem o que fazer dentro de sala de aula. Porque o professor ainda, ele é o vínculo direto com a criança, né, e ele tem todo o aspecto pedagógico. E se a gente instrumentalizar ainda mais e valorizar ainda mais o professor, eu acho que a gente muda, sim, esse país. Essa é a nossa convicção. A gente torce por isso, para que o nosso desempenho nesse programa, enfim, nessas avaliações internacionais realmente melhore. E não só isso, né? Para que as crianças realmente tenham melhores formas de adquirir conhecimento e consigam também desenvolver projetos. Eu acho que é um grande desafio, né? Sim, você desenvolver sem dúvida. projetos, você aprender desenvolvendo alguma coisa, que eu acho que é o caso do Fab Social. Muito obrigada pela entrevista, por esses esclarecimentos e uma ótima apresentação lá no Chile, né? Obrigado. Que a gente faça bonito, sim, né? Sim. Com um projeto que foi desenvolvido aqui dentro da oficina Ideolândia. Eu que agradeço. Então, olha, hoje eu entrevistei aí o Alex Garcia, ele que é coordenador do projeto aí da Prefeitura, o Fab Social. Eu lembro você, telespectador, que quarta-feira tem edição inédita do Ponto de Vista. E olha, agradeço a sua audiência. E agora me despeço de você e até lá!